Vamos ao nosso quadro, então. Saúde agora. Oferecimento Unimed Piracicaba. E estamos ao vivo com Viviane Furlan, nutricionista da Unimed Medicina Preventiva. Muito boa noite, obrigado pela presença. Obrigada, boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre alimentação saudável e imunidade. Assunto muito importante que você vai poder acompanhar aqui conosco ao vivo e participar também, né? Hoje a Viviane está conosco, né, através aí da internet, né, uma questão até de segurança e de isolamento, mas ela participa conosco aqui respondendo todas as perguntas, dúvidas sobre alimentação, né? Já chega a primeira pergunta aqui, já em destaque a primeira pergunta, né? Maria, pois não. Viviane, boa noite, bem-vinda novamente ao nosso programa, dessa vez de forma virtual, né? Mas é muito esclarecedora também, né? É um tema que tem se falado muito, né, Viviane, durante a pandemia, a questão da imunidade, não é mesmo? E eu queria saber, para a gente iniciar a conversa, quais aí os fatores externos, né, que podem influenciar negativamente a nossa imunidade? Boa noite, tudo bem? Então, existem alguns fatores externos, sim, né, que podem influenciar negativamente na nossa imunidade, né? E esses fatores têm a ver com a má alimentação, com o sedentarismo, com o estresse e com a privação de sono também, né? Esses são os fatores que influenciam negativamente na nossa imunidade. Pois não. E o alimento, né, é algo muito importante, a gente sabe disso, e assim como o alimento, assim como o exercício físico para nós, é algo importantíssimo para a gente manter a saúde, né? O alimento saudável, como que ele pode agir na imunidade de cada indivíduo? Então, uma alimentação saudável, ela tem que ser equilibrada, né, com todos os grupos alimentares, né? Então, ela tem que ser rica em vitaminas, ela tem que ser rica em minerais, tem que ser rica em proteínas, né? E, de preferência, né, esses alimentos têm que ser ricos em vitamina A, vitamina C, zinco, selênio, vitamina D, né? Então, a alimentação saudável é extremamente importante para o nosso dia a dia, né? Também é interessante que a gente utilize, quanto mais os alimentos in natura, melhor, né? Perfeito. E Viviane, nesse sentido, ainda falando um pouco, né, da questão dos alimentos, você pode elencar ou dar algumas dicas para o pessoal quais são esses alimentos, né, que eles podem, nutrientes que podem ajudar a manter ou aumentar a nossa imunidade? Sim, então, os alimentos que ajudam na nossa imunidade são os alimentos ricos em vitamina A, né? Os alimentos ricos em vitamina C, tá? Os alimentos ricos em zinco e selênio. Os alimentos ricos em vitamina A são os alimentos até que a gente tem no nosso dia a dia, né? São os ovos, os vegetais folhosos, verdes escuros, as hortaliças, né? As frutas amarelo-alaranjadas também. Então, a manga, o mamão, a goiaba, né? São esses alimentos ricos em vitamina A, que vão auxiliar na nossa imunidade. Outros alimentos que vão auxiliar na nossa imunidade são os alimentos ricos em vitamina C, que são presentes mais nas frutas cítricas, né? Então, na laranja, na cerola, na goiaba, no morango, no kiwi, né? Esses alimentos, eles são ricos em antioxidantes. Então, eles ajudam na prevenção de doenças. Então, é interessante que a gente tenha o consumo diário desses alimentos, né? Os alimentos ricos em zinco seriam os mariscos, as ostras, né? Os ovos também têm zinco, então também dá para a gente colocar no nosso dia a dia, né? Ricos em selênio, e aí são as castanhas, né? Os azeites, e os ômega 3 também. O ômega 3 também é extremamente importante, né? Que vem através dos peixes. Então, esses alimentos que eu citei são importantes principalmente para a nossa imunidade. Então, eles favorecem a nossa imunidade. Agora, Viviane, uma dúvida que eu tenho é assim, a gente vai ficando mais experiente
e parece que a comida pesa mais, né? Você não consegue ter primeiro, a vontade tão grande de comer, já não é tão assim, né? Porém, você não consegue a grande quantidade e muita gordura, começa a pesar mais, né? A digestão fica mais lenta. O braço fica curto, a digestão fica lenta. Agora, queria que você explicasse para nós, aproveitando a sua presença aqui, explicasse um pouquinho, né? O que é o metabolismo lento? Por que acontece isso? Isso está relacionado com o quê? Com a idade? Com o tipo de comida? E o que isso influencia as pessoas acima dos 40, né? Fez 40, já começa a mudar um pouquinho o metabolismo, e aí o pessoal fala, é um metabolismo mais lento. O que seria isso, Vivi? Sim, na realidade, assim, esse metabolismo lento tem a ver com a idade, sim. Então, infelizmente, com a idade, o nosso metabolismo vai diminuindo e a gente tem que tentar acelerar esse metabolismo através da atividade física. Né? Legal. Então, a alimentação saudável, ela também vai colaborar acelerando esse metabolismo. Porém, a atividade física é extremamente importante. Então, tem que colocar em prática essa atividade física no dia a dia. Aí você vai conseguir acelerar esse metabolismo. Agora, a necessidade do alimento também, Viviane, já aproveitando, falando sobre isso, quer dizer, quanto mais idade, automaticamente eu tenho que consumir um outro tipo de alimento, né? Claro que a relação, desde criança, você tem que ter o bom alimento, né? O alimento essencial. Sim. Por isso a visita a uma nutricionista, justamente para ter a ideia do que é um alimento variado de qualidade. Agora, com essa troca, com esse metabolismo um pouco mais lento, quer dizer, eu vou conseguir ter uma melhora na minha digestão a partir do momento que eu comer de uma maneira regular e adequada, porém associado ao exercício também, é isso, né? Não tem como escapar, é bom que fique claro. Na realidade, sem dúvida, na realidade a alimentação saudável é para todos, né? Não é só com a idade que a gente tem que se preocupar com a alimentação saudável. Então essa alimentação saudável tem que ser para todos, em qualquer idade. E como deve ser essa alimentação saudável, né? Ela tem que ter um equilíbrio alimentar com todos os grupos alimentares, né? Então tem que ter os cereais, eu tenho que ter as proteínas, né? Então as fontes de proteínas através dos ovos, das carnes magras, né? Dos peixes, do frango, né? Os peixes ricos em ômega 3, por exemplo, então o salmão, o atum, a sardinha. Então isso a gente tem que ter no nosso dia a dia, pensando assim, em qualidade de vida, pensando em saúde, né? Que mais que a gente tem que ter quando a gente pensa numa alimentação saudável? Hortaliças, frutas, verduras todos os dias, né? E seria as castanhas, que são a gente chama de frutas oleaginosas, né? Sim. Essas castanhas, elas também são ricas em ômega 3, então ela vai te ajudar em toda a parte cardiovascular. Então isso é extremamente importante a gente ter no nosso dia a dia. Os azeites, né? Então o azeite de oliva extra virgem também vai colaborar com toda essa parte, né, cardiovascular. Então, quando a gente fala em alimentação saudável, tem que conter todos esses grupos alimentares que eu citei, né? Pensando não só numa pessoa acima de 40 anos, mas pensando em todas as idades, né? Pensando numa qualidade de vida futura mesmo. Chegou uma pergunta aqui, Viviane, da Paula. Ela diz o seguinte, que tem se falado bastante na vitamina D para aumentar a imunidade, né? Principalmente nesse momento aqui, que a gente precisa ter imunidade boa. Ela quer saber se existe algum alimento que a gente pode receber a vitamina D através do nutriente. Sim, tem sim. Na realidade, a principal fonte de vitamina C, a gente vai captar do sol, né? Então, essa é a principal fonte. Então, tomar 15 minutinhos, de 10 a 15 minutinhos de sol por dia é essencial para a captação da vitamina D. Porém, lógico que a gente tem alguns alimentos que nos ajudam, né? Vamos dizer assim. Então, a gema de ovo, o salmão, a sardinha, os leites e os derivados, né? O fígado, tá? E esses alimentos vão ajudar, vão auxiliar? Vão, mas o sol é extremamente importante para essa captação de vitamina D. Viviane, falando de alimentação, durante muito tempo a gente ouviu isso, né? Você falou bastante dos ovos, né? Os ovos, num determinado momento, vilão. Depois ele vira o herói de novo, depois vira vilão de novo, né?
como que é o consumo dos ovos? É ideal realmente? Quer dizer, é um alimento rico? Hoje a gente vê muito isso, né? Essa geração que pratica mais esporte, a geração mais saúde, comendo ovos, né? E por vezes até alguns preparados, né? Eles falam que é a base de ovos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Falando sobre o alimento ovo, né? Se de fato ele é o herói ou é o vilão. E no caso de você adquirir esse ovo aí de uma maneira não natural, né? Mas através de produtos. Eu queria que você desse a sua opinião sobre esses dois casos. Sim. Na realidade, o ovo, antigamente, ele era o vilão, hoje ele é o mocinho. Né? Então, realmente, a gente pode estar consumindo, sim, o ovo, a gente deve consumir, porque ele é riquíssimo em proteínas boas, né? Então, é ótimo, mas eu recomendo que consuma os ovos, não na forma em pó, né? E sim no alimento em si. Tudo que a gente consumir de forma in natura, né, que seja minimamente processado, sim, é muito mais saudável. A gente tem que evitar os alimentos ultraprocessados, né? Que são os alimentos industrializados, né? Vamos pôr assim, de saquinhos, né? Então, quanto menos alimentos ultraprocessados, melhor para a nossa saúde, né? Melhor na prevenção de doenças. Então, com relação aos ovos, deve consumir os ovos. É essencial também. Aí você vai usar como? Como você vai usar, né? Então, você vai usar em substituição à sua carne. Né? Então, ele é uma forma de proteína. Então, eu tenho várias fontes de proteína. Eu tenho a carne, eu tenho os ovos, eu tenho o peixe. Então, eu vou escolher qual tipo de proteína que eu vou querer usar. Né? E veio outra pergunta também que me ocorre agora, né? Em cima disso que você falou. Então, eu acho que o ideal também é a questão das vitaminas, por exemplo. Né? Pessoas que preferem tomar a vitamina sintética, né? Compra essa vitamina e toma. Complexo de vitamina B. Toma o complexo de vitamina B ali, né, durante o dia, enfim, na hora do almoço. O ideal é realmente que você busque essa vitamina nos alimentos, correto? Sem dúvida, né? É muito melhor você ter uma alimentação saudável, como eu citei no início, né? Rica em vitamina C, em vitamina D, em vitamina A, né? Que aí você vai captar através dos alimentos essas vitaminas. Então é muito mais natural, logicamente. A vitamina C, por exemplo, ela ajuda muito na imunidade, né? Então, deve-se consumir os alimentos ricos em vitamina C, né? Então, por exemplo, os vegetais verdes escuros, né? Por exemplo, as frutas cítricas, como eu citei, né? A laranja, o limão, a acerola, o kiwi. Então, todos esses alimentos, eles vão conter vitamina C, né? E a gente sabe que a vitamina C, ela é essencial, né? Porque ela é um antioxidante, né? Então, ela evita aí os radicais livres, que são o envelhecimento, né? O radical livre está associado ao envelhecimento. Então, quanto mais legumes, verduras, hortaliças a gente tiver, muito melhor para a nossa saúde. Olha, nós estamos ao vivo aqui no quadro Saúde Agora, conversando com Viviane Furlan, nutricionista da Unimed Medicina Preventiva. A gente traz em destaque a medicina preventiva, que é a medicina do futuro, sem sombra de dúvida. A gente sabe da tecnologia que a medicina tem, o avanço, né? Junto com a ciência, a gente destaca o Hospital Unimed da cidade de Piracicaba, que tem equipamentos, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que um dos fatores mais essenciais é a medicina preventiva, aquela que previne, aquela que antecede a doença. Ela antecede a doença trazendo a boa saúde, o bom condicionamento físico, o bem-estar, porque a gente acaba associando, né, Maria? Sim. Né, Viviane? A gente associa a medicina somente a cura. Estou passando mal, estou doente, eu vou procurar a cura. E eu acho que hoje, a gente tem falado isso bastante no programa, que é a medicina preventiva, aquela que vai deixar você não somente ter a doença, mas prolongar seu bem-estar. E às vezes a pessoa, vamos falar sobre nutrição mesmo, às vezes a pessoa ela passa mal o dia inteiro e demora para entender que de repente é o alimento que ela tá comendo durante o dia. São inúmeros alimentos aí, a própria intolerância do corpo ou, né, o excesso desse tipo de alimento causa o mal-estar.
E às vezes o mal-estar, nem sempre, né, Viviane? É um mal-estar na área aqui do estômago, é isso? Não. Às vezes é um mal-estar mesmo de pressão que sobe, né? Uma dor de cabeça que vem, que é difícil você associar com a alimentação. Mas hoje se sabe que acontece assim, né, Viviane? Quer dizer, de repente a alimentação que você está comendo de uma maneira irregular, né, o excesso dela, vai te dar uma dor de cabeça. E aí quem corrige isso, quem vai corrigir, é justamente a educação alimentar e uma nutricionista. Isso é fato, não é, Viviane? Sem dúvida, né? Nós, da medicina preventiva da Unimed, nós atuamos nesse foco, né? Na prevenção. Então, logicamente, é muito importante que as pessoas elas procurem a nutricionista antes, né, de estar doente, antes de estar com uma pressão alta, com diabetes, né? Então, nós estamos lá para auxiliar, né? Realmente é muito importante essa prevenção, né? Principalmente para a qualidade de vida no futuro. Uhum. Ó, estamos ao vivo aqui. Se você quiser fazer uma pergunta, você pode ligar 2534-1234, tá? Tá aí o telefone na tela para você. Se você preferir, pode mandar pelo WhatsApp também, 991411048. Fazer a pergunta para Viviane Furlan, nutricionista da Unimed. Chegou a pergunta. Pois não, Maria? Tem uma pergunta da Rose, Viviane. Ela quer saber a sua opinião, né, em substituir o óleo vegetal por banha de porco na preparação da comida, dos alimentos. A gente sabe que essa era uma prática Sim. dos nossos avós, né, Viviane? Isso era muito comum. Hoje em dia a gente tem outros hábitos. Mas qual que é a sua opinião dessa substituição? Sim, então, a banha de porco, ela voltou, né? Antigamente, os nossos avós, os nossos bisavós usavam bastante a banha, né? Depois, ela se tornou a vilã e agora ela está voltando, né? Verdade. Sim, assim, a gente também tem que ter, logicamente, uma moderação. Também não posso usar em excesso, né? Eu indico bastante o azeite de oliva virgem para cozinhar, né? E o extra virgem na salada. Tá? Eu gosto muito, eu acho que eles são riquíssimos em gorduras monoinsaturadas, então acho interessante a gente estar utilizando. Uhum. Já aproveitando, Viviane, já que a gente falou aí, tocou na banha de porco, eu me lembro que o meu avô, português, né, origem portuguesa, ele trabalhava durante a noite e minha mãe sempre falava isso, né? Tinha um alimento especial do meu avô. Meu avô morreu com 97 anos. Até os 95 ele dirigia um Aero Willys. Para você ver como a saúde era ok, né? Ele tinha a vista muito boa, o reflexo muito bom, que ele dirigia um Aero Willys. Meu pai falava, olha, o avô da sua mãe, ele guardava na garagem o Aero Willys que eu não conseguia guardar. A garagem estreita, ele entrava certinho ali. Aí minha mãe sempre falou isso, né? Retornando aos antigos, né, Viviane? Minha mãe falava assim, a mãe da minha mãe, minha avó, toda vez que ele chegava do serviço, ela preparava uma gemada, né, com um cálice de vinho. Ela colocava um guardanapo, ela batia essa gemada, o meu avô bebia essa gemada, descansava um pouquinho e na hora do almoço ele comia, antes da refeição, um prato de azeite. Mergulhava azeite assim e ia comendo com um pãozinho. É uma tradição, é uma genética portuguesa, o azeite, o pão, né? E a própria gemada, que isso já está na família, né? Minha mãe conta que o avô do meu avô falava sobre isso, né? Sobre essa questão da gemada. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa tradição que nós temos, né? Do DNA, que vem de família para família, né? Lembramos agora, a pessoa acabou de falar sobre a banha de porco, né? As famílias, o arroz e feijão, um prato que era todo dia na casa do meu avô e do meu avô era arroz e feijão. Era um dia extra quando tinha uma macarronada. Isso vem mudando, Viviane, ao longo do tempo. A gente está trabalhando muito com enlatado. Estamos pegando comidas típicas aí essa comida rápida, né? Que vem ali uma ervilha verde que até dói a vista, assim. Fala um pouquinho sobre isso. O quanto é importante a gente voltar às tradições das nossas famílias, a voltar aos alimentos tradicionais, de origem, né? Fala um pouquinho sobre isso, Viviane, por gentileza. Realmente é essencial a gente voltar às nossas origens, né? A gente utilizar os alimentos in natura, né? Que é o que os nossos avós, bisavós utilizavam, né? Não tinha tantos alimentos processados e ultraprocessados como existe hoje, né? Então, assim, quanto mais a gente utilizar alimentos in natura, melhor,
né? Então, as hortaliças, as frutas, as verduras, né? E deixar de lado esses alimentos ultraprocessados, né? Que são esses de supermercado, né? Industrializados, cheios de sódio, né? Cheios de gordura, açúcares, né? Porque a gente sabe que não faz bem à saúde. Então, quanto mais natural, melhor. Então, realmente, os nossos antepassados estavam corretos, né? Estavam certos, se a gente for pensar. Viviane, então já para a gente ir se encaminhando para o final aqui da sua brilhante participação, queria que você desse uma síntese, né, de como deve ser, então, uma alimentação saudável, pensando principalmente aí nessa questão da imunidade. Joia. Sem dúvida, uma alimentação saudável, ela tem que estar focada em todos os grupos alimentares, né? Então, a gente tem que ter os carboidratos, a gente tem que ter as proteínas, as hortaliças, os laticínios, né? Se possível, as castanhas, né? E focar nesses alimentos ricos em vitamina C, em vitamina A, né? Que a gente já citou no início, né? Que são os alimentos ricos em vitamina C, principalmente, as frutas, né? Cítricas, os legumes verdes escuros, né? Então, de preferência, a gente está focando nessa alimentação, né? Então, fracionar essa alimentação a cada 3 horas. Então, isso é uma alimentação saudável. Temos um telefone, participação aqui do telespectador pelo telefone. Alô, boa noite. Alô? Boa noite. Alô, boa noite. Alô? Boa noite, quem está falando? É a Maria. Eu queria saber que alimento que tem mais cálcio. Você pode repetir, por gentileza? Dá mais agudo, Lucas. Alô, pode falar. Que alimento que pode ter mais cálcio. Perfeito, perfeito, Maria. A Viviane já vai responder já, viu? Obrigado. Você escutou? Deu para ouvir? Não deu para ouvir. Tá, vou repetir para você. A Maria, que telefonou agora para nós, ela quer saber qual alimento que possui, que tem mais cálcio. Tá. Então, assim, os alimentos ricos em cálcio são os derivados de leite, né? Então, os queijos, os iogurtes, né? Até as castanhas também têm um pouco de cálcio, ela pode utilizar. O gergelim é rico em cálcio também, né? Então, geralmente, os ricos em cálcio são os derivados do leite, né? Iogurte, o próprio leite. São perfeito. Esses os alimentos que ela pode estar utilizando. E o gergelim é uma boa fonte de cálcio também. Perfeito. Viviane, o pessoal está comentando aqui a respeito, não sei se você se lembra, mas do tempo do biotônico Fontoura, né? Esse aí era um bom aliado da imunidade. Nossa, não? Nem se compara, né, a uma alimentação saudável. Tomei garrafas e garrafas. Sim. Era o biotônico e aquela garrafinha, Viviane, não sei se você lembra, que era um sujeito segurando um peixe comprido, que é o óleo de fígado de bacalhau. Minha mãe pegava aquela garrafinha, a lágrima descia no canto do olho. Aqui, ó. Quanto daquilo que eu tomei, meu Deus do céu. Que coisa, olha, né? Só. Você vê? Que as coisa. Tradições de antigamente, né? Mais uma vez, né? Tinha que tomar. Mas por quê? Tem que tomar, se não tomar. Se não tomar. E era uma regrinha, né? Era o meu irmão, minha irmã, e eu ficava ali, nossa, esqueça de mim. Não, todo mundo tinha que tomar. Meu pai ainda falava que tomava óleo de rícino. Diz que é pior, Viviane, do que o óleo de bacalhau. Meu Deus do céu. É pra judiar. É pra judiar. Viviane, muito obrigado pela sua participação, nutricionista da Unimed. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, viu, pela oportunidade. Joia. E procurem, né? Vamos procurar nutricionista, vamos pegar a informação certinho para ter uma alimentação saudável e, com isso, ter imunidade e ter uma vida melhor, né? Sem dúvida, né? Eu falo que a alimentação saudável, ela é o foco por uma vida lotada e cheia de saúde, né? Então, a gente precisa de focar nessa alimentação saudável no dia a dia, né? Na atividade física e etc, né? Eu acho que é isso. Perfeito. Viviane, muito obrigado, viu?
Obrigada a vocês, uma boa noite. Boa noite, até mais. Obrigado, viu? Eu quero aproveitar o quadro, né? Saúde Agora. Pode deixar aqui atrás, viu? Abre para nós aqui o nosso quadro Saúde Agora e dá notícia. Hoje a notícia muito bem-vinda, né? Dr. Carlos Youssef, que durante aí um bom período ele ficou internado tratando da Covid-19. Graças a Deus, recebeu alta. Hoje pela manhã ele já esteve no Hospital Unimed, já ali fazendo a visita. Graças a Deus está tudo bem. E segunda-feira vamos trazer mais informações, então. Já está em casa, recebeu alta o Dr. Youssef, né? Graças a Deus. Então, segunda-feira teremos mais informações do Dr. Carlos Youssef, presidente da Unimed Piracicaba. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.